abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 25. Efésios capítulo 4 e versículo de número 25. Efésios 4, versículo de número 25. Quem encontrou, diga amém. 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 Está assim, pois, escrito na palavra do Senhor: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, exaltado seja o teu santo e excelso nome. Ó Deus, nós rendemos-nos, ó Deus, perante a tua majestade, perante o teu poder, perante a tua glória. Senhor, aqui estamos, ó Pai, para diminuirmos, ó Deus, de nós mesmos. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para nos enchermos da tua graça, da tua glória, da tua presença, do teu poder, da tua majestade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor repreenda toda obra contrária à tua vontade nesse instante. Todo demônio, todo laço, ó Deus, toda hoste seja derrubada, seja destruída, seja quebrada agora no poder e na autoridade, em nome de Jesus. Temos, ó Deus, o privilégio, Senhor, está em um lugar santo, Senhor. Abre o céu sobre nós, meu Senhor. Fala conosco de uma maneira individual e também particular, Senhor. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que o propósito do Senhor, ó Deus, se dê por completo, Senhor, nestas noites, ó Deus, de instrução da tua palavra. Pai, te peço, ó Deus, que o Senhor seja conosco, Senhor, e guarda-nos, ó Deus, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Podeis aceitar. Queridos e amados irmãos, nós estamos nesta série chamada Frutos dos Lábios. Hoje, na quinta mensagem, nós começamos com a primeira, frutos dos lábios, que falamos sobre bênção e maldição. Na segunda, falamos sobre maledicência. Na terceira, falamos sobre murmurações. Na passada, falamos sobre ofensas. E hoje nós vamos falar sobre a mentira. Os irmãos já conhecem que nesta noite temos o estudo da palavra do Senhor. Não é uma pregação, mas um estudo da palavra do Senhor, para que a nossa alma ela seja tratada de uma maneira individual e particular. Quando se trata dos frutos dos lábios, nós sabemos que a nossa boca, segundo o apóstolo Tiago, não habita muito bom, muito bem as coisas boas e agradáveis do Senhor, quando nós damos lugar à nossa própria carne para operar. A Bíblia nos ensina que o inferno inflama a nossa vida. Tiago diz que aquele que consegue dominar a sua própria língua domina o seu próprio corpo. E ele diz que é um mal indomável. Ou seja, um mal que muitas das pessoas terão dificuldades de compreender e de dominar. Nós temos alguns textos de suporte nesta noite. Eu gostaria que os irmãos participassem, para que nós podemos entrar um pouco sobre esse estudo. Eu quero dizer que esse estudo é dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos falar com mentira a partir do ponto de vista do dolo. E na segunda parte, que será a semana que vem,
a mentira, que é a segunda parte, que você vai entender algumas coisas que talvez você vai querer questionar. Nós vamos ver duas situações na Bíblia para a segunda parte, não para hoje. Uma, a prostituta Raabe, que mentiu. E a outra, quando Deus instituiu um determinado profeta, dizendo quem será espírito mentiroso. Então, essa parte não se aplica na de hoje, mas na parte 2, que será na semana que vem. Hoje trataremos da parte dolosa, onde se infere que aquilo que nós buscamos, a intenção que é o dolo, é o que vai mover exatamente essa carga da mentira sobre a nossa vida. Então estamos aqui para poder aprender estes pontos. Leiamos por gentileza, alguém se prepare para ler Êxodos capítulo 20, verso 16. Outra pessoa lê Levítico 19, 11. Repetindo, Êxodos 20, 16, Levítico 19, 11. Nós temos 3 referências de Salmos. Alguém poderá abrir também e ler de alto e bom som Salmos de número 12, versículo 2. Salmos também 101, versículo 7. E Salmos de número 120, versículo 2. Irei repetir. E lembrando aos irmãos que o esboço desta lição, ela já está em saladedoutrina.com, para que você possa acompanhar seu estudo individualmente. Êxodos capítulo 20, versículos 16, Levítico 19, 11, Salmos 12, versículo 2, Salmos 101, versículo 7, Salmos 120, versículo 2. Quem abriu em Êxodos, versículo 20, verso 16, pode ler agora em alto e bom som. Êxodos 20, 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem. Levíticos 19, 11. Não ocultareis, nem mentireis, nem usareis falsidade, cada um com seu próximo. Muito bem, acho que foi o irmão que leu ali, não foi? 19, 11. Eu não tinha escutado ele direito. Salmos 12, versículo 2. Salmos 12, versículo de número 2. Salmos de número 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que faz não estará firme perante os meus olhos. Qual foi esse salmo? 101, 7. Alguém leia 120, verso 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vou dar agora 3 referências em Provérbios. Provérbios capítulo 12, verso 22. Provérbios 14, verso 5. E Provérbios 21, verso 6. Mais uma vez, Provérbios 12, 22. Provérbios 14, verso 5. E Provérbios 21, versículo 6. Provérbios 12, 22, quem achou pode ler. O Senhor vê as lágrimas mentirosas, mas se deleita com os que falam a verdade. Muito bem. 14, verso 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desnuda em mentiras. Muito bem. E Provérbios 21, versículo 6. Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Trabalhar com língua falsa. Muito bem. Agora vamos entrar nos livros do Novo Testamento. Se prepare para ler João 8, 44, Colossenses 3, de 9 a 10, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, e por fim Apocalipse 22, versículo 15. E não serão esses os únicos versículos que iremos ler nesta noite. João 8, 44, Colossenses 3, de 9 a 10, e 1 Timóteo 4, de 1 a 3, Apocalipse 22, versículo 15.
Quem abriu João 8,44 pode ler. Vós tendes o Pai nos irá, e quereis satisfazer o desejo do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. Colossenses capítulo 3, versos 9 e verso 10. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 até versículo de número 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, ouvindo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizados na sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando as abstinências dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graças. Muito bem. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Apocalipse 22, 15. Olhem para os crentes feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Muito bem. Nós temos alguns sinônimos que são aplicados à mentira. Aquilo que engana e não corresponde à verdade, em primeiro ponto. Aquilo que ilude. Em um primeiro ponto, onde fala-se de engano, onde fala-se de falsidade, onde fala-se de fraude, onde se fala de embuste, farsa, trapaça, lorota, balela, burla, lenda, história, invenção, inverdade, novela, calúnia, embromação, exagero, fábula, ficção, fantasia, ludíbrio, engodo, erro, quimera e ilusão. Nós temos aqui diversos sinônimos que são aplicados à mentira. Me lembro de uma anedota que o pastor Israel costuma contar de vez em quando. Ele diz que um determinado cidadão era acostumado a exagerar em tudo aquilo que ele falava. Em determinada situação, um cidadão chegou, conhecia ele e dizia assim: eu quero casar com uma moça daqui de fazendeiro, eu queria que você me ajudasse ali, acrescentasse um pouquinho aí as palavras para melhorar a minha situação perante o pai da menina. Chega lá, o cidadão fala: olha, esse rapaz aí, o que é que você faz, meu filho? Tem um pedacinho de terra. Aí esse pedacinho de terra, ele é muito humilde. Ele tem não sei quantos acres de terra. Ele é um verdadeiro fazendeiro, dizendo que só tem uns pedacinhos de terra. Aí ele disse: muito bem, está certo. Então, quer dizer que você tem algum gadozinho? Algumas cabecinhas de gado. Cabecinha de gado não tem lugar onde pode botar tanto boi que esse homem tem tudo de gado. Mas só gostando do rapaz. Daqui a pouco chega em uma situação e diz assim: e o senhor faz o que com o dinheiro que você ganha? Olha, eu tenho um pezinho de meia. Ele tem uma poupança guardada, rechonchuda, que serve até para fazer grandes financiamentos. O camarada só exagerando. Chegou no momento, aí estava tudo indo muito bem. O camarada deu uma tosse, fez. Aí ele disse: está com a gripe? Aí o exagerado disse: gripe? Esse camarada tem uma tuberculose que não cura mais.
pega sempre o mentiroso, que diz que toda mentira tem perna vermelha. A gente para analisar, às vezes dá risada de alguns motivos, porque a mentira virou uma adequação social, em que todo mundo aplica de vez em quando a mentira para falar um com os outros. Só que o reino de Deus não aceita. O reino de Deus espera que cada um de nós fujamos desse tipo de exageros, de embustes, de burla, das palavras que acabamos de usar aqui. Por que razão? Porque sabe que a origem da mentira para nós é algo que nós devemos evitar, que nós devemos absorver a graça e a verdade do Senhor para vivermos de uma certa forma perante a face de Deus, graciosamente. Agora, quando nós já temos o hábito da mentira instalado em nossa vida, é difícil, mas não é impossível, você vir a um processo de transformação da sua alma, que eu chamo de conversão, em que você vai trabalhar nesses seus exageros, a maneira que tem muita gente que usa a mentira para poder ganhar dinheiro. Por exemplo, vendedores são fáceis disso. Quando se diz para ele que um produto custa tanto e ele vai, claro, não estou falando do lucro razoável que cada comércio tem que ter, mas é pessoas que agora pegam o seu material e colocam, aumentam mais da conta para poder se tirar mais do que é regular e usam o recurso da mentira. Eu tive um emprego uma vez nos Estados Unidos. E deste emprego eu estava vendendo veículos. E um dia só eu vendi para 3 famílias parentes de hispanos 3 veículos. Eu fui a estrela do dia de vendas. O meu chefe ficou feliz comigo, porque naquele dia eu tinha 3 estrelas no quadro. Aí meu chefe veio na segunda-feira, depois do final de semana, me chamou para falar algo e dizer para mim: ele via um grande potencial em minha vida para ser um grande vendedor, capaz de poder ter aquilo que quer. Quando ele falou, eu me senti lisonjeado, porque ele estava me trazendo uma palavra que era alguma coisa que ia trazer para o meu coração alento, mas ao mesmo tempo cuidado, porque eu tenho compromisso com o Senhor, eu tenho compromisso com a verdade, e eu nunca usei da mentira para poder satisfazer nenhum ato do meu trabalho comercial. E aliás, a família hispana que saiu referindo para o outro, ele perguntava para mim, via espanhol, e perguntava para mim se tinha possibilidade de fazer negócio. Eu digo: olha, que tem. Você sabe que no comércio sempre tem a oferta e também tem a proposta e tem a oferta. Você propõe, ele contradiz, vai trazer a contra-oferta até chegar em um momento em que haja equilíbrio, que os dois ganhem. Eu somente dizia esse tipo de coisa. Então, ele queria perguntar para mim: quanto é que você acha que eu posso vender, que eu comprar esse carro? Eu digo: não, isso aí eu não vou te dizer, mas eu quero que você simplesmente vá e faça a sua proposta. Se tiver margem, porque eu não conheço qual é a margem, quem tem conhecimento dessa margem é meu gerente, eu serei feliz e disse para ele em ser uma bola de ping-pong. Eu levo a proposta, trago a resposta, eu fico nesse trânsito para lá e para cá. Aí de repente eles gostaram, porque viram que foi possível. Aí um ligou para o outro: venha hoje comprar o seu carro. Chegou assim: olha, José Jiménez me mandou aqui. Ah, você é parente de José Jiménez? É meu tio. Pronto. E aí foi. Terminou vendendo, digo: meu primo também quer comprar um carro. Aí, vendi 3 carros. Chega segunda-feira, meu chefe diz assim: olha, eu vou lhe ser sincero, você tem todo o potencial de ser um bom vendedor, de ser excelente vendedor, mas existe uma coisa em você que talvez não permita que você chegue lá. Meu chefe, eu tenho interesse de corrigir o que tiver de errado na minha vida para que eu melhore. E se tiver, me fale agora. Ele disse: você é muito honesto. Eu parei, baixei a cabeça. Depois a gente conversa sobre isso. E saí. Quando cheguei na terça-feira,
Eu disse: Senhor, esse trabalho não é para mim. Porque se esse trabalho não consegue suportar a minha integridade, eu não devo estar aqui. Irmãos, eu pedi que na terça-feira Deus me desse uma providência. E eu tinha vendido um carro antes para um coreano. Ele gostou muito de mim. Aí ele me fez uma oferta, me deu um cartão. Ele disse: olha, se você precisar trabalhar aqui, eu tenho uma oferta para você mais tarde, certo? O que é que aconteceu? Eu, com aquela oferta, segurei o cartão. Cheguei para o chefe e disse assim: meu chefe, muito obrigado a respeito daquela conversa que o senhor falou comigo no sábado passado. Aí ele disse: sim, você já decidiu? Eu decidi. E eu decidi o seguinte: se esse trabalho não consegue suportar a minha integridade, esse trabalho não é para mim. Então eu estou pedindo as minhas contas. Eu agradeço a oportunidade, mas eu acho que o senhor deve continuar com as pessoas que o senhor crê que vai te ajudar. Eu dessa forma eu não participo. E ali entreguei a placa, porque todo vendedor de carro sempre tem sua placa de veículo, que é o dealer, né, que a gente entrega. Entreguei para ele de volta, peguei minha identidade de volta, porque tudo é transacionado, e saí. Meus queridos, quando você fizer uso da mentira até para ganhar dinheiro, pense que quem fica feliz com isso não é Deus. Pense que você está debaixo de uma autoridade que você escapou. Você está debaixo da autoridade. Alguém está reclamando porque o microfone está um pouco baixo. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouco aqui, para a gente melhorar o entendimento. E aí, eu passei a andar e o sentimento foi gracioso. O que aconteceu? Eu fui naquela empresa do coreano, me apresentei para ele e eu disse: olha, eu acabei de pedir demissão do meu trabalho. Mas, sério? E o que houve? Aí eu disse para ele: esse meu chefe falou para mim que eu tinha todo o potencial de poder vender, mas que só poderia porque eu era muito honesto. Eu disse para ele: se esse trabalho não consegue suportar a minha integridade, esse trabalho não é para mim. E falei com esse chefe novo. Sabe o que ele disse para mim? Você é cristão, não é? Eu disse: sim, senhor, eu também sou cristão. Eu vi a luz sobre o teu olhar. Eu tenho um lugar para você aqui. Eu preciso de um gerente de vendas e você será o meu gerente de vendas. Comecei a trabalhar com ele. E mais adiante ele descobriu que eu tinha uma chamada para missões. E ele disse: conte-me sobre sua visão missionária. E eu comecei a contar para ele tudo a respeito de que alguns irmãos conhecem, que está sendo proposto no projeto de missões e evangelismo de impacto, que alguns participam aqui na igreja. E eu dei para ele essa visão. Ele ficou tão entusiasmado que no outro dia ele disse: falei com meu tio a respeito da sua visão. Eles eram membros, esses coreanos, da igreja de Poyong-Shu, a maior igreja da Coreia do Sul, das Assembleias de Deus, a Yoido Full Gospel Church, Assemblies of God, da Coreia do Sul. E o tio dele ficou tão entusiasmado com o trabalho, com o meu propósito, que ele veio com uma chave e disse assim: eu falei com meu tio a respeito da sua chamada missionária. Ele disse: sim, e aí? Ele disse: ele mandou te entregar isso aqui. E o que era? A chave de uma caminhonete, a sua primeira doação. Nós estamos te doando essa caminhonete para o seu projeto missionário. E você pode usar esse espaço aqui para fazer o seu trabalho missionário. Foi a primeira doação que eu peguei para o projeto missionário. Irmãos, não venda a tua integridade. Um certo cidadão era evangelista, chegou em uma cidade dos Estados Unidos e ele experimentou colocar sua tenda para fazer um projeto de evangelismo na tenda. E a cidade tinha diversos cartazes e outdoors espalhados por essa cidade. Um motorista de ônibus conheceu aquele evangelista, um homem muito simples, que pegou o ônibus de transporte, ao contrário de muitos que querem andar de limusine. Outros querem andar de motorista. Outros querem viver sempre no destaque. Mas fazer a obra de Deus são poucos que querem fazer.
Aí esse cidadão pegou um ônibus para poder conhecer um pouco a cidade. Isso na verdade era a estratégia dele, sabe? Porque essa pessoa que me contou era meu professor de evangelismo. O nome dele é Steve Winfield. E ele foi nada menos do que simplesmente aluno de Billy Graham. Glória a Deus. E a tenda dele era de 5.000 lugares. E um homem simples. Ele entrou no ônibus, sabe qual era o propósito dele? Ele pegava um círculo lá, enquanto o ônibus estava andando, ele estava orando, pedindo a Deus que ali naquela circunferência geográfica ele pudesse trazer todas as almas que pudesse trazer para o Senhor. E ele andando, aí o motorista percebeu, na hora que ele pagou, conheceu ele, e o motorista resolveu fazer uma prova. Qual foi a prova? Na hora de entrar o troco, porque o motorista é o cobrador dos Estados Unidos, ele entra, paga na hora na entrada, já senta, já sai pelas portas do fundo ali. Ele aí deu um troco a mais para o evangelista de propósito. O evangelista pegou, veio sem observar direito e sentou-se. E aí ele começou a contar. Aí ele olhou a tarifa escrita lá. Era $1,50. Ele tinha dado, não, perdão, era $1,25. E ele tinha dado $2 e retornou o que? $1,50. Ficou faltando o quê? 25. Esse faltar 25, ele tinha dado 75 centavos para ele, porque era 1,50. E ele olha para a mão e disse: não, tem troco mais na minha mão. Eu disse: será? Para algumas pessoas vai dizer: isso é dia de bênção. Deus está me acrescentando. Só que ele ficou incomodado com isso na sua consciência. Aí ele disse: não, eu tenho que entregar para esse cidadão. Não é meu esse dinheiro, não me pertence. E na hora de sair, ao invés de ele sair com o passageiro, ele veio até o motorista e disse assim: olha, o senhor me entregou a mais esses 25 centavos. O motorista segurou na mão dele e pegou: na verdade, senhor, eu sei quem o senhor é, mas eu fiz de propósito para saber se o senhor era homem honesto, como muitos pregadores que dizem que são e não são. Só por causa da sua atitude, hoje eu vou lá no seu trabalho de evangelismo para conhecer esse Jesus que o senhor prega. Glória a Deus. Quando o evangelista desceu do ônibus, ele disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não vendi a minha fé por 25 centavos. Será que você consegue absorver que o evangelho demanda integridade? Será que você consegue compreender que Deus quer que nós tenhamos atitudes diferentes? Que a nossa atitude não esteja forjada simplesmente por uma gravata, um paletó, por uma carteira ou por uma posição, um título em algum lugar, mas é a sua vida como íntegra, que os anjos sabem quem você é quando você faz ou deixa de fazer. Não é quando você diz e você proclama que você é quando os anjos que estão vendo todas as coisas sabem quem você é. Glória a Deus. Isso faz a diferença. Segundo a etimologia da palavra, a mentira vem do latim mentire, significa enganar, dizer falsidade. Ela vem também de uma palavra, e é essas contrações do latim menda, significa falha, defeito, do baixo latim mentire, remetendo ao latim clássico mendacium, termo ligado à palavra mens, que significa mente e inteligência, discernimento, o que poderia nos fazer concluir que o mentiroso precisa ter uma boa cabeça. Um mendicato não pode ser mentiroso. Geralmente esse é recurso de quem é inteligente, se acha tão inteligente que resolve fazer uma fantasia. Quando ele começa a exagerar, ele já não é verdadeiro. Alguns pensadores falam a respeito da mentira. Vou usar pensadores fora do Evangelho, por que não? Winston Churchill,
Se bem que ele não era fora do Evangelho, parece que Winston Churchill era anglicano, não é isso, Fred? Se eu não me engano. Ele diz assim: uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Mahatma Gandhi, olha o que ele diz: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Isso é consciência a respeito do que é mentira. A história na Bíblia sobre a mentira começou com a serpente enganando Eva e depois Adão. Certamente não morrerás. Olha a mentira. A Bíblia diz que toda alma que peca esta Morrerá. Por causa da mentira, Jesus disse que o diabo é homicida desde o princípio. Ele matou as primeiras almas por causa da mentira. E por consequência disso, somos condenados porque absorvemos a mentira. Eva agora transfere a mentira para Adão, dizendo: certamente não morreremos, olha só com fruta tão gostosa, tão bonita e bela. E ela tira um pedaço, morde, e os dois caíram. A palavra mentirosa foi transferida e achou-se lugar na humanidade. E aí nós vemos a consequência da mentira. Podemos inferir com isso que o homicídio, meus irmãos, entrou no mundo pela mentira. A única linguagem que o diabo conhece é mentira. Levando em consideração que o sistema de vida do mundo está sob seu domínio, ele se utiliza de diversos elementos para mentir à humanidade. São formas de conduzi-lo ao erro, assim como fez com Adão e Eva. Deus quer e anela que nós não sequer venhamos eleger a mentira em nosso coração. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: que nós não podemos mentir, somos testemunhas de Jesus, que é a expressão da luz e da verdade. Nele não há nenhuma treva ou engano. Quando a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado, há uma mentira em nós e queremos fazê-lo mentiroso, porque Deus diz que nós já estamos no maligno, no pecado. A mentira impera desde o princípio. Algo interessante nos traz uma palavra. Quando o apóstolo João viu os céus abertos de Apocalipse, o anjo lhe mostrou os santos que haviam morrido e agora estavam diante de Deus. Dentre tantas coisas, eles tinham algo em comum, estes santos. A Bíblia diz em Apocalipse 14:5: mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Você está lá nessa. Isso aqui é uma profecia do futuro. Você está lá? Você está lá? Você está lá? Você está lá? São imaculados. O espírito do anticristo opera principalmente por meio da mentira e do engano. O seu grande objetivo é desviar a humanidade das palavras ditas por Deus a nós por meio da Bíblia Sagrada. Portanto, o cristão que seja dependente ou praticante da mentira precisa nascer de novo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12. 2 Tessalonicenses, aleluia, glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9
a 12, diz assim: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, temos que tomar cuidado com essas coisas. A conduta cristã, ela demanda que cada um de nós demonstremos na forma prática que o cristão está morto para o pecado e vivo para Deus. Mateus 5,37 diz assim: seja porém o vosso dizer ou a sua palavra sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência. Colossenses capítulo 3 fala sobre fazer morrer a natureza terrena, se despojar e se despir do velho homem com os seus feitos, pois agora a vida não é mais como no outro tempo. Versículos 8 e versículo 9 de Colossenses capítulo 3. Qual é a solução para a mentira? Dê lugar à verdade. Parece simples, né? Mas é dando lugar para a verdade. E quais são os frutos da mentira? Mas antes de falar dos frutos, deixa-me falar dos frutos ou do prejuízo da mentira. Número 1, prejudica o relacionamento com Deus. Inquestionável. Número 2, prejudica o relacionamento com o próximo. Quando você sabe que aquela pessoa mente, você vai se relacionar com ela. Você até alerta outras pessoas, né? Cuidado com o camarada ali, precisando vigiar muito na língua. Tem um exagero. Você quer ver uma coisa que isso ataca muito os obreiros? Tem um prazer em querer dizer que no culto teve não sei quantas pessoas para dizer que a plateia estava cheia para escutar. Quantos foram batizados? 17, ele diz 300. Eu conheço um vídeo assim. Conheço obreiro. Quantas pessoas se converteram, rapaz? Milhares. Não tinha nem meia dúzia. Milhares. Quando a gente vê um trabalho sério, como por exemplo o trabalho que eu conheço, SOS Sertão, que sabe fazer as coisas designadamente, e que a gente vai de manhã, de tarde, de noite, e cada grupo se divide, e cada grupo consegue um determinado número de pessoas, eles anotam o nome das pessoas, depois ele traz o nome das pessoas que responderam ao pedido do apelo. Quando é natural, chega lá 1.200, 1.400, 1.600 pessoas durante 4, 5 dias de trabalho evangelístico pesado. Quando fala isso para alguns desses, não consegue entender, achar que seja verdade não. Porque ele está acostumado com a lorota, com o acréscimo das palavras. Mas eu vi, e eu tive uma experiência comigo mesmo, já falei aqui para a igreja. Gosto de repeti-la porque para mim ainda é uma graça maravilhosa ser instrumento de Deus para poder pregar o Evangelho nesses lugares. Em Dierópolis, Umbaúba, chego pela manhã para poder pregar em uma escola que o pastor Martins me pediu para poder dar uma palestra para adolescentes. Levo uma palestra para uma escola, meu irmão, ali só tem na maioria não crentes. E eu dou a palavra mostrando as drogas, o que é que ela pode fazer. Chega no final, eu digo: você não foi criado para isso. E aí eu uso a palavra: você foi criado para o louvor da glória de Deus. E para quem não consegue entender o que é louvor da glória de Deus, deixa-me traduzir: você não precisa fazer nada. Criança não precisa fazer nada para os pais já amam. Esse bebê que está aí no seu colo, ela precisa fazer alguma coisa para você amá-lo? Não, o amor já está, é natural.
Então Deus te ama porque você é quem você é. Você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus. Mas detalhe, o artificialismo que cada um de nós fazemos, muitas vezes perdemos a graça do amor do Senhor e não conseguimos entender o amor dele. Aí eu digo, Deus não te criou, e eu começo a mostrar as imagens de que para você ser esse artista bonito, agora olha, pele e osso, eu mostro o antes e depois. E quando as pessoas ficam chocadas, aqueles artistas que eram tão viçosos, belos e bonitos, saudáveis, à beira da morte, podia se contar. E eu termino com um vídeo chocante, impactante. Qual é? Por exemplo, uma jovem, é 1 minuto e meio de vídeo. E depois de ter aplicado o ensinamento sobre qual tipo de droga faz isso, todo mundo podia responder. Eu disse, a êxtase dá para ela, a pessoa, a impressão de voar. Ela quer voar. E aí o vídeo é uma jovem, nua, plenamente nua, de longe. Alguém do outro prédio, sem maldade, viu aquela cena e começou a gravar no celular. Não dá para ver nada de aberrante, mas vê que ela está nua, porque o seu corpo não tem nenhuma peça. E essa menina fica assim, ó, na sacada do apartamento, para lá e para cá. De repente ela vem e coloca as 2 pernas por cima do parapeito e se lança de cima a baixo. E a pancada é horrível quando se escuta do 6º andar. Bum! Pele e osso no chão, morta. Depois vem e mostra as fotos de quão linda era aquela jovem. E você sabe que quem matou ela? As drogas. Aí eu termino com essa palavra e digo assim: Deus não te criou para isso. Deus te criou para você ser feliz, para você ter saúde, para você ter vitória, para você crescer na vida, para você ser alguém, para você crescer. Agora você não precisa andar por esses caminhos. Eu termino fazendo um apelo. Você quer conhecer esse Jesus que ama a tua vida e abraça você? Olha, na primeira escola foram 42 estudantes que receberam Jesus como Salvador. Na segunda escola foram 76 na tarde, no primeiro horário, que receberam Jesus como Salvador. Na mesma escola que estava de manhã, agora no segundo horário da tarde, foram 120 alunos que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E à noite, voltando para a mesma escola, mais 55. Em um dia só, eu ganhei 298 almas para Jesus. Eu não tenho compromisso com a mentira, eu tenho compromisso com a verdade. Só fico feliz por uma coisa, porque eu sei que o trabalho foi muito bem feito e realizado. E ali eles encaminharam para as igrejas cuidarem daqueles jovens que receberam Jesus, porque nós tomamos os nomes e os encaminhamos. Chamamos eles para a praça para que pudessem receber cesta básica e a família pudesse receber. E foi um trabalho muito bem feito. Irmãos, eu estou pastor, mas eu sou missionário. Estou fazendo a obra do Senhor por muito tempo, mas veja que a mentira acaba com a pessoa. A palavra que Deus quer que você aprenda é: dê lugar à verdade, não dê lugar ao diabo. Quais serão os frutos? Número 1, paz com Deus, paz com os outros e consigo mesmo, pleno funcionamento do corpo de Cristo. Lembra qual foi o versículo que nós lemos no início? Pelo que não mintais, porque nós somos membros do mesmo corpo. Não pode haver mentira no corpo de Jesus. Por razão especial, não aceite nenhum tipo de mentira. Fale a verdade para seu prejuízo próprio, mas fale a verdade. Então veja bem: pleno funcionamento do corpo, união, alegria, amor no corpo de Cristo, autoridade para testemunhar de Cristo. Você só tem autoridade para poder expulsar demônio quando você está debaixo da autoridade de Deus, quando você é obediente. Não é quando você diz que é obediente, é quando você é obediente. Há uma diferença entre dizer e fazer. Na Bíblia está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Uns dizem, outros fazem. Essa dicotomia que muita gente não presta atenção. Dizer é uma coisa, e cuidado, porque você se compromete a dizer. A vossa palavra e a vossa boca tem que ser verdadeira.
meditar na verdade, é o que Deus pede que nós façamos. E diz assim: finalmente, não se esqueça que é impossível se esconder de Deus. Por isso, mais cedo ou mais tarde, a mentira será descoberta. Eu conheço um ditado, não um versículo, que diz exatamente assim: nem sempre a verdade vence, mas a mentira um dia cai. Nós sabemos que ela tem perna curta, mas eu quero dizer aos irmãos, não vou exaurir o tema de mentira nesta noite, porque a parte 2 ainda virá na semana que vem. Vou ler novamente os versículos que alguns leram aqui saltadamente para poder encerrar, e depois vamos orar e servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Êxodo 20:16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Levítico 19:11 já foi dito, diz: não furte, não minta, não engane uns aos outros. Salmo 101, verso 7 diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário, os mentirosos não permanecerão na minha presença. Provérbios 12:22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 14:5 diz: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Provérbios 21:6: a fortuna obtida com línguas mentirosas é ilusão, fugídia e armadilha mortal. João 8:44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Colossenses 3:9-10: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. 1 Timóteo 4:1-3: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E por fim, Apocalipse 22:15: fora de onde? Dos céus ficarão quem? Os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Portanto, falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros, em nome de Jesus, e do corpo de Cristo Jesus. Que essa palavra agora toque no teu coração e trate não somente a sua alma, em todos os detalhes. Lembre que se você estiver exagerando, você está no caminho da mentira. Lembra que se o telefone tocar e você mandar outra pessoa atender o telefone e dizer que você não está, você está mentindo. É melhor você dizer: eu não posso te atender, eu não quero te atender. Ainda que doa falar a verdade, mas fale a verdade. Há pessoas que gostam de contar situações fictícias, fraudulentas. Não conte. A Bíblia diz: se você quiser ser cheio do Espírito Santo, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Seja isso que ocupe o seu pensamento. A boca fala, Jesus diz, aquilo que está cheio do seu coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Pela tua boca tu serás julgado, pela tua boca tu serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 35 e 36. Nós temos que ter cuidado, porque o que sai daqui, a Bíblia diz, contamina o homem inteiro. Nós temos que ter cuidado, isso é fruto dos lábios. Às vezes a gente não para, quer falar, acha bonitinho contar uma história. Não conte, não se deixe induzir-se ao erro.
falai a verdade entre vós. Você quer ver uma coisa? Uma mentirinha que parece santa no meio da casa. Pastor, eu estou orando por você. Se você não orou, não diga que orou. Tem gente que quer parecer espiritual. Cuidado, não faça isso. Não deixe ser induzido por esse engano. Não existe mentirinha santa. Mentira é mentira. E ponto final. Vamos nos colocar.